Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Sinara Trufas. Quanto tempo que eu não vejo vocês, não falo com vocês. Algumas pessoas têm respondido alguns vídeos que a gente tem colocado no canal. A gente responde, tá? Se você quer ver a minha resposta, se você quer saber ali, se eu deixo um coraçãozinho, mande a sua pergunta, né? Assista os nossos vídeos. Tem algo para você nesses vídeos. E hoje eu quero falar de algo muito interessante que eu vi, assim, eu meditei e vai ser importante para a tua vida, algo que vem acrescentar. Então, eu quero pedir para que você venha deixar o seu like, sabe, o seu joinha lá, ó, vai lá no vídeo, deixa o seu joinha, deixa um like, se inscreve se você não é inscrito, se você é meu amigo, né, no Facebook, se você é meu cliente, né, de trufas, então vai lá, se inscreve no meu canal, Sinara Trufas é o canal, assiste os nossos vídeos, né? Mas hoje eu quero deixar algo para você, assim, muito legal. Então, assim, ó, como é que você está hoje? Você já trabalhou, já chegou do serviço, ou você está preparando para ir trabalhar à noite, ou você de repente está desempregado, ou você está esperando aquela vaga, já fez até uma entrevista e está aguardando. Como é que está assim como é que você está hoje, né? E não só também em relação a trabalho, né? Como é que você está no seu casamento, no seu relacionamento, se separou, ou o casamento tá ruim, ou vai casar, de repente, tá noivo, tá ansioso. Então, enfim, né? A sua vida sentimental, como é que está? Você está para baixo? Você está feliz? Como que você está hoje? Então, nesse momento, eu quero dizer para você que eu estou feliz, estou com saúde, já trabalhei hoje, né? Já atendi clientes, já produzi. A gente se sente tão disposta, tão assim, com ânimo para viver quando a gente está fazendo as coisas, né? Tá produzindo. Porque quando às vezes tu tá parada, tu fica meio. Parece sim que tá faltando alguma coisa, você tem que estar em movimento. Porque nós somos seres viventes, a gente tem que estar em movimento. Então, vamos lá, vamos para o que eu quero passar para você hoje. Eu li hoje um versículo assim que falou muito forte comigo e eu quero transmitir para você. E é um norte assim, porque às vezes você não se vê nessa situação. E eu vou falar para você. E você pode abrir sua Bíblia, tá lá em Lucas capítulo 17. E o versículo, eu vou ler o 20 e o 21. Depois que eu ler esse versículo, daí eu vou falar para você. Aqui fala assim, ó. Eu vou ler e depois eu vou falar qual é o foco que eu quero dizer para você hoje. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, isso é palavras de Jesus respondendo agora, o reino de Deus ele não vem com advertência. No versículo 21, que é uma palavra muito chave e que tem aqui que eu quero falar, nem eles dirão, ei, é aqui, não, é lá, porque eis que o reino de Deus ele está dentro de vós. Então, assim, ó, eu ouvi essa frase hoje e depois eu vim na Bíblia conferir e eu fiquei assim muito surpresa porque a frase que eu ouvi dizia assim, ó, o reino de Deus está no homem. Você tem o poder de criar felicidade e o poder de criar máquinas. Aí eu fiquei meditando, meu Deus. Aí eu fui procurar na Bíblia e realmente estava ali escrito a Bíblia, né? Algo que está escrito aqui, essa palavra, há 2000 anos atrás. E ela é tão viva quanto lá, quanto aqui hoje. Para a tua vida, para a minha vida. Então, assim, o que mais me chamou a atenção aqui foi assim, ó, porque Jesus falou que eles vão dizer assim, não, é aqui que é o reino, que está vindo o reino. Não, o reino vai ser lá. E Jesus falou assim, ó, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Você já parou para pensar nisso? O reino de Deus dentro de vós, dentro de mim. É muito forte esse versículo, essa frase chave. Às vezes, assim, ó, você não se vê você não vê, você não tá entendendo. Sinara, mas o que tu tá falando? Eu não tô entendendo. Como assim o reino de Deus está em mim? Como assim o reino de Deus está em vós, está no homem? Mas foi Jesus que falou que o reino de Deus, ele tá no homem. Só que o homem precisa ser ativado. O homem ele precisa se despertar para isso, porque ele não sabe disso.
Se as pessoas tivessem noção do que é ter o reino de Deus em nós, se elas tivessem noção em todos os sentidos, o mundo não estaria como está hoje. Então, assim, ó, a gente precisa ser despertado para isso, ser ativado. Às vezes você tá ali cabisbaixo, você não sabe o que vai fazer da vida. E como é que tá Deus, né? Com a palavra ali escrita assim, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Às vezes tu não acha a solução para e Deus nos deu inteligência. Lá em Gênesis fala assim, ó, os céus é os céus do Senhor, mas a terra eu dei para os homens, para eles plantar, multiplicar. Aqui ninguém veio para dividir. Aqui não, ninguém veio para somar, não. É para multiplicar. É o sinal de X mesmo, é multiplicação. Jesus, ele não pegou o pão lá e dividiu para as pessoas, ele multiplicou e atendeu tantas pessoas lá naquele milagre. Então é multiplicação. E hoje você tem uma mente, você tem uma mente que você pode ser despertada para isso. Aí você tem que ativar. Porque assim, ó, Deus ele já deu lá em Gênesis, ele falou que ele deu tudo para os homens ali. Os céus é do Senhor, mas a terra eu dei para os homens, para eles governarem. A gente tem um governo, a gente tem poder e a gente não sabe. Mas como? Então, você tem que saber qual é o seu propósito, por exemplo, qual é a sua identidade. Eu já sei que eu sou imagem e semelhança de Deus. E só de saber isso é muito forte. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que é uma imagem de Deus? A semelhança de Deus. Tem um outro versículo que fala assim, ó, mas a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quanto receberam, a todos quantos creram. Então, assim, ó, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que a gente está falando agora? A gente está falando da palavra de Deus. Então, o reino, aqui Jesus falou bem claro em Lucas, ó. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ele já está, ele não vai vir. Você é que não está vendo. Você que não está despertado para isso. Então tá na hora de despertar. A vida que você está vivendo não é essa que foi escrita para você. Você precisa ser ativado. O que está faltando para te ativar? Você está faltando o quê? Vai orar, vai ler a Bíblia. Gente, a gente foi criado assim, ó, que tu só via lá o que o líder falava. Você não parava para ler. Quem que parava para ler? Só o líder que lia. Você não parava. Você parava lá para ouvir o que o líder passava. Pelo menos comigo foi assim. Tinha um líder, o líder passava informação para ti. Tá, só que eu pegava já a informação do líder, um pedacinho. Só que eu nunca tive. Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tive experiências. Nunca tinha sido ativado isso. A palavra, porque assim, ó, uma coisa é tu saber de Jesus, outra coisa é tu ter intimidade. Quem tem intimidade é quem anda com a pessoa. Como é que tu vai só ir lá na igreja às vezes um dia, vai ouvir a palavra, pronto, eu já conheço Jesus. Não, não é assim que funciona. Você tem que andar, você tem que viver o seu dia a dia com Jesus. Você tem que ler a palavra, você tem que orar. Ele ensinou o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente precisa orar, a gente precisa falar com Deus e ler a sua palavra, conhecer, de ter experiência, de pegar aqui e ler. Ah, Sinara, mas eu não entendo. Você vai ler e você não vai entender. E você vai ler de novo. E você vai ler de novo. E você vai buscar, sabes o quê? Porque você só vai ter entendimento quando você tiver o Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer você entender essa palavra. E tudo na tua vida vai mudar. Se não está mudando ainda, é porque está faltando você ser ativado, porque Jesus disse aqui, ó, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ele já deu, o reino tá em cada ser humano. Só que os seres humanos estão indo embora dessa terra sem nem saber disso. Aqui tem 33 mil versículos, 8 mil promessas. Tem pessoas morrendo sem
usufruir das promessas, está aqui, 8.000 promessas. Porque às vezes a pessoa vem numa religiosidade e não é isso que Jesus falava. Os fariseus estavam aqui, ó, tá, mas quando que vai vir o reino? E Jesus falou, o reino está dentro de vós. O que as pessoas estão... Religiosidade, porque eu tenho que... Não estou dizendo que você não precisa ir na igreja, que você não vai ter viver em comunhão, em comunidades. Não, não é isso. Só que não adianta você ir na igreja, você ouvir falar de Jesus e você não ter intimidade. Porque a intimidade de Jesus é no individual, não é no coletivo. Você pode... Deus, onde estiver 2 ou 3, eu estarei reunido. Mas a intimidade... Onde que você, ele fala lá, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ali em secreto, tu vais orar e eu em secreto vou te responder. Ele tá falando isso para ti hoje. Você já leu a tua Bíblia hoje? Você já orou? Olha, eu ouvi um testemunho hoje de uma senhora que ela estava mal no hospital e ela trabalhava com uma pessoa lá rica e a pessoa não tinha nenhum herdeiro para deixar riqueza. E um pastor, ele é pregador, ele é considerado o príncipe dos pregadores, é Charles Spurgeon, uma coisa assim. E ele foi lá fazer a última oração porque a mulher já estava se passando dessa vida. E ele foi lá orar por essa senhora. E quando ele chegou lá, ele viu um quadro muito bonito na parede. E ele falou para a senhora, ô senhora, a senhora tá desse jeito aqui e aquele quadro lá na parede? Aí ela falou assim, não, mas aquele quadro faz 20 anos que eu ganhei do meu patrão, porque ele não tinha nenhum, ele gostava muito ele gostava muito de mim, do meu trabalho, então ele me deu, e aí eu achei legal e coloquei num quadro, porque eu achei muito bonito, coloquei num quadro. E a mulher, ela não sabia ler, e ela logo em seguida, aí ele falou para ela, aquele quadro lá é um testamento, e aquele quadro lá você é dona de 20 milhões, uma coisa assim. A mulher estava rica porque ela herdou todo o dinheiro do cara. Ela era rica. Aquele pregador virou as costas e a mulher faleceu. E ela não usufruiu daquilo que tinha para ela. Porque ela não sabia ler, porque ela foi guardar, ela não foi buscar informações, ela sabe? Então assim, ó, e a Bíblia é aqui, ó, é a mesma coisa. Você vai, às vezes, você vai até embora dessa terra e você não vai ter intimidade, não vai aproveitar o que está escrito nessa palavra. Porque não é questão de riqueza, não é questão de dinheiro, é a questão da sabedoria que está aqui na fonte, e a fonte é Jesus. Aí, então assim, ó, aqui tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi o testamento que Jesus deixou para nós. Tá aqui, ó. E ele no Novo Testamento, em Lucas, ele tá falando o reino, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, gente, olha, não tem como tu não ouvir essa palavra e não ser ativado. Mas o que está acontecendo? Às vezes você não consegue se chegar a Deus porque você tem uma mágoa. Você tem mágoa de alguém e isso, ele já disse que se nós não perdoar, a gente não vai ser perdoado, então daí tu não consegue se chegar a Deus porque tu tem mágoa. É a mágoa, é o ódio, né? Tudo que é coisa ruim. Você tem que purificar o seu coração. Você tem que limpar o seu coração. O seu coração, você tem que, a Bíblia ensina para guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Então você não pode ficar guardando as coisas no seu coração. O coração tem que ser limpo. Como é que você vai ver a Deus se o seu coração é sujo? Você tem que limpar o seu coração. Então, assim, ó, se você pare para pensar. Se tá dando as coisas erradas na sua vida, pare agora. Agora. O momento é agora. Você está recebendo aqui uma palavra que diz que o reino de Deus está em nós, está no homem, está em você. Você tem poder para criar. Você tem poder, você tem ideias. Deus te dá inteligência. Se você está aqui, você tem que cumprir um propósito, mas você tem que descobrir qual é o seu propósito nessa vida. Você não veio só para nascer e morrer. Não, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que eu estou aqui. Você tem que descobrir o seu propósito. Então eu tô aqui agora para te falar isso. Guarda essas palavras no teu coração e começa a partir de amanhã a ler a tua Bíblia. Lê agora. O que você está fazendo agora? Me fala o que você está fazendo agora. Já trabalhou? Tá descansando agora? Não quer mais ouvir mais nada? Não, você tem que ser ativado. Ativa em você aquilo que tá
desligado. Você precisa ser ativado. Para você começar a desfrutar das 8.000 promessas que tem aqui. São muitas promessas na tua vida. Então começa hoje. Então fica esse recadinho aqui. E se você precisar de uma oportunidade para revender trufas, né? Eu trabalho com trufas, para quem não conhece, quem mora aqui na região. Eu trabalho com trufas. Por exemplo, a trufa é uma oportunidade para quem está desempregado, para quem quer fazer uma renda extra. Talvez você precisa de uma renda extra, você pode criar. Deus te deu inteligência para criar. O que você estava pensando? Ah, eu pensei, mas eu não posso. Você pode todas as coisas em Deus. Você pode tudo. E o reino de Deus está em você. Ativa isso em você. E você vai descobrir o quão capaz. Você vai olhar para trás e dizer assim: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não soube dessa palavra antes? Por que isso não aconteceu na minha vida antes? Entenda que não é religiosidade. Jesus, ele odiava a religião. Jesus, ele amava as pessoas. E ele tá aqui a palavra dele para você ler. Abre a sua Bíblia. Começa pelo livro, se tem dificuldade, pelo livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Salomão, História, o Novo Testamento. Tá aqui. Não faça igual aquela senhora que deixou lá no quadro ou na sua estante pegando poeira. Leia a Bíblia e Deus vai falar contigo. Tá certo? Deixa um like aí se você gostou desse vídeo, se ele foi importante na tua vida, se ele te despertou, se ele te ativou, não é só passar a mão na cabeça, gente, não, a vida não é assim, não é motivacional, isso aqui é ativacional, você tem que ativar isso em você, certo? Um abraço, pessoal.